capítulo 7, versículo 7. A partir do versículo 7. Amém? Vamos ler. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir uma pedra, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe o pedirem? Tudo quanto, porém, pois quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Vamos orar. Pai, nessa noite fala conosco através da tua palavra. Espírito Santo me usa para trazer a palavra aos corações, palavra de ensino, de fortalecimento e de bênçãos para todo aquele que está ouvindo. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém? Podeis assentar. O Espírito Santo, há uns dias atrás, colocou no nosso coração de estarmos fazendo o relógio de oração. Né? Novamente, o Espírito Santo nos incitou, né? Veja só, interessante que o texto fala, Jesus incita a orar. Assim como Jesus incitou aqui os ouvintes, seus discípulos a orar, o Espírito Santo também está nos incitando a orar. O que é incitar? Incitar é estimular, amém? Instigar, é exercitar. Então, o Espírito Santo, procurei aqui no dicionário, incitar, assim como Jesus fez, o Espírito Santo quer fazer conosco, é um processo, né? O Espírito Santo quer fazer sobre nós um processo, um trabalho, amém? Para mudar a atitude e o comportamento das nossas vidas. Para que nós adotemos a oração, amém? Para que seja um exercício. Aqui o Senhor Jesus está incitando, quer dizer, estimulando. Faça isso. Mude de atitude e comportamento. A partir de agora, ore e ore bastante, amém? Por isso, o relógio de oração é um período que o Espírito Santo está nos incitando a orar mais, a buscar mais, a pedir mais, amém? Por que Deus colocou isso no meu coração? Porque também o Espírito Santo me disse que Deus quer abençoar, amém? Deus quer nos dar vitória, Deus quer nos dar, amém? Deus quer nos ajudar, Deus quer nos fortalecer e nos dar vitória. E, sobretudo, abrir portas. Lembra-se que eu falei no domingo que o Senhor tem as chaves, né? E o Senhor é aquele que abre portas, amém? E é aquele que abre porta e ninguém fecha. Mas também é aquele que fecha e ninguém abre. Mas o Espírito Santo falou no meu coração, coloque a igreja para orar, porque se eles pedirem, se eles baterem, eu vou abrir a porta, amém? Aleluias. Então, o Senhor está nos incitando, né? É um chamado para que mude essa atitude e o comportamento da igreja, para que se ore mais, né? Principalmente quando Deus está por fazer algo grande, amém? Diga, Deus está por fazer algo grande na minha vida, amém? E eu vou atender essa convocação do Senhor, né? Essa exortação. E o mesmo Espírito que falou ao meu coração para estarmos fazendo esse tempo de oração, esse relógio de oração mais intenso, também falou, né, o Lucas me trouxe a notícia, que tem falado algumas igrejas, tem falado às igrejas. Ele ficou sabendo que outras igrejas, né, também agora em maio, olha que interessante, vão fazer a oração, né, um propósito de oração de 20, de 30 dias. E porque o Espírito Santo, mesmo que fala ao meu coração, porque o Espírito Santo é o que está agora
trabalhando, né, na terra, trabalhando sobre o povo de Deus, sobre a igreja que somos nós, sobre os ministérios, sobre os pastores. Então, a mesma direção que eu tenho para falar, o Espírito Santo está mandando orar, amém, agora. Também está falando lá para outros servos de Deus, amém, aleluias. Porque a ordem vem do céu, a ordem vem para os servos de Deus, amém. E nós estamos repassando para vocês. A palavra de Deus diz assim: crede nos seus profetas e prosperareis. Então a ordem é essa: vamos orar. É para orar e orar muito, sem cessar, como o pastor pregou. Está dando um pouco de dum-dum microfonia aqui. Então, como o pastor pregou, né, no domingo retrasado, sobre o orar sem cessar. Agora é hora de orarmos sem cessar. É tempo, porque Deus está para fazer grandes coisas. Amém? Aleluia? E tudo culminou, né? Porque hoje também é considerado o Dia Internacional ou o Dia Mundial, né, da oração. Amém? Então estamos caminhando na direção certa, no rumo certo, né? Qual é a direção agora para a igreja? É orar. É oração. Amém? Muita oração, oração sem cessar. E o Espírito Santo, que é função dele, é trabalho dele, ele está aqui para nos lembrar, nos ensinar. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos fará lembrar. E ele nos ensinará e nos conduzirá a todas as coisas. O que o Espírito Santo quer lembrar, nos ensinar? Que orar é nosso dever. Né? Lucas 18:1 diz que Jesus fala sobre uma parábola, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, desanimar. Então o Espírito Santo está nos falando, é nosso dever, meu dever, orar sempre. Também orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orar sem cessar. Outra coisa, Paulo dizia também em Filipenses, por enquanto não precisa abrir. Em Filipenses 4:6. E tudo, né? Tudo que traz ansiedade para nós, para o nosso coração, né? Não andeis ansiosos por nada. Antes, levai tudo em oração. Amém? Então, o Espírito Santo está falando, olha, a palavra do Senhor está nos levando, nos direcionando a que nós oremos. Porque Deus quer que nós oremos agora, com toda essa intensidade, né? Com esse dever, com essa disposição, porque é necessário. O Espírito Santo falou no meu coração. Nós estamos vivendo um momento onde que a oração é de suma importância. A necessidade de oração neste momento, amém? Porque nesse momento Deus está trabalhando e Ele vai abençoar quem fizer o que Jesus colocou aqui, amém? Aí Mateus, que nós lemos, diz assim, versículo 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Vamos ler todos, né, para decorar, como que é? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, o Espírito Santo quer que nós entendamos que sem oração, sem resposta. Sem oração, sem resposta. Se não pedir, não será dado. Está escrito. Se eu peço e será dado, se eu não pedir, não será dado. Se eu não buscar, eu não vou achar. E se eu não bater, não vai se abrir para mim. Amém? Então, você precisa guardar no seu coração. E você precisa exercitar. Você precisa pedir. E pedir com instância. Pedir de todo o seu coração, com súplicas, com clamor, rogando, chorando, suplicando, para você receber. Amém? Deus está falando, Deus quer ser propício. Por que agora? Porque Ele quer dar, Ele quer abençoar. Olha só, aí no versículo 11, o final dele diz assim, quanto mais vosso Pai que está nos céus
dará boas coisas aos que lhe pedirem. Deus quer dar. Amém? Diga, Deus quer dar. Mas Deus, o Espírito Santo, Jesus, também está colocando essa condição, pedir, bater, buscar. Porque se não fizer, não recebe. Amém? Não tem resposta. Versículo 8 diz, pois todo o que pede, quem pede o quê? Recebe, está escrito. Se não pedir, não recebe. Todo o que busca, encontra. Quem não busca, não vai encontrar nada. E quem bate, abre-se-lhes-á. Amém? Aleluias? Deus vai dar. Deus quer dar. Então, mesmo Deus querendo dar, e como diz a palavra, Ele vai dar, Ele quer dar, mas a condição é essa. Nós vamos orar, pedir. Ah, pastora, se Deus quer dar, Ele vai dar, por que temos que pedir? Porque Jesus nos ensinou, amém? Porque nós estamos buscando a Deus, buscando ao Pai, como Ele ensinou, amém? Então, peça, busca e bate, amém? Se não bater, não vai abrir portas, amém? As portas estão ali, eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você tem pedido, o que você está necessitando. As portas estão ali, mas nós temos que bater, amém? Diga, eu vou bater. E bater com instância. O pastor falou semana passada que nós temos que pedir e bater até, né, Marlene? Até abrir, até abrir. O que é isso? É importunar a Deus. Lembra-se da mulher que importunou o juiz até conseguir? Lembra daquele amigo que bateu, né? Já era de madrugada, chegou visita, não tinha comida, precisava de atender a visita, bateu aonde? Lá no vizinho, né? E o vizinho, não vai embora, não vou atender não, já é de madrugada, tchau. Não, mas eu preciso, né? E acabou atendendo pela importunação. Que dirá mais o nosso Deus, né? Se nós batermos, pedirmos, suplicarmos, Ele vai nos atender, porque Ele é bom. A palavra de Deus diz, olha, vocês que são, vós que sois maus, né? Nós, homens, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos. Quer dizer, nós que temos filhos, quando os nossos filhos pedem alguma coisa, nós damos, né? Amém? E nós somos maus, somos pecadores. E Deus que é bom, diga, Deus que é bom, vai nos dar muito mais, amém? Muito mais. Mas o segredo é pedir. O segredo é bater. Por isso, esforce-se nesse relógio de oração. Ore não só o tempo que você colocou lá no seu nome, mas ore mais. Conforme a necessidade, você tem que orar mais, amém? Se é o desespero, se é a angústia, se é a aflição, se é a dor. Se é a necessidade, ore. Ore bastante. Ore várias vezes ao dia, ore sem cessar. Ore na madrugada, amém? E Deus vai atender, amém? Eu vou ver aqui, eu quero ver vários testemunhos de portas abertas neste lugar, amém? Na tua vida, na tua casa, na tua família, de milagres, de curas. Mas você não pode desanimar, desistir, porque nós temos esse dever de orar sempre e nunca desistir, nunca desanimar. A oração é um exercício, né? Nós precisamos exercitar sempre, é o nosso dever, todo dia orando na presença do Senhor, amém? Então, sem oração, sem resposta, e tudo que você precisar, amém? Você tem que colocar na presença do Senhor. 1 João 5,14. Quantos vocês estão achando? Vocês viram que o versículo é pedir, né? Dar-se-vos-á, buscar e achareis, e batei e abrir-se-vos-á. Hoje nós estamos falando apenas de alguns aspectos da oração. Nós vamos falar no caso de pedir para Deus, amém? Nós vamos no sentido de receber de Deus aquilo que Ele tem para nos dar. Mas a oração não é só pedir, né? Ou bater para receber de Deus, né? Receber algo das suas mãos. Porque muitos pensam que oração,
Olhe para mim, oração é falar com Deus, né? Mas pensam que oração é só pedir, né, para Deus. Pedir bênçãos, pedir algo que precisam, bater para as portas serem abertas naquilo que desejam, seus planos. Mas a oração é muito mais que isso. A oração é buscar. Buscar o quê? Só coisas materiais? Não. A oração é buscar a Deus. Amém? Oração não é só pedir. Oração é ter comunhão com Deus. É ter intimidade com Deus. É buscar a Deus para termos um relacionamento. Amém? Uma amizade, uma comunhão, uma intimidade com Deus. Isso nós vamos falar mais depois em outros cultos. Porque a oração é principalmente buscar a Deus e a sua presença, amém? Porque nós precisamos de Deus como o ar que nós respiramos. Nós precisamos do seu amor, da sua paz, da sua força, da sua alegria. E a oração, muito menos do que as pessoas pensam que é só pedir, é um monólogo, né? Porque muitos chegam diante de Deus e ficam, Senhor, eu quero isso, eu preciso disso, me dá isso, Senhor, me ajuda nisso. E pede, né? Termina, pediu, acabou a oração. Não. Nós já vimos que a oração também é agradecer, né? Numa dessas pregações, o pastor. Mas a oração é um diálogo, diga diálogo. Não é só você que fala. Deus também quer falar com você, sabia, na oração? Porque a oração tem que ser um diálogo, não pode ser um monólogo. E quando nós terminarmos de orar, de pedir, de agradecer, nós precisamos ouvir a Deus. Amém? Então a oração não é só falar, mas ouvir a Deus. Como que eu ouço a Deus na oração? Como que você pede, Senhor, eu falei tanto, né? Agora fala comigo. Amém? Fala comigo. Primeira coisa, você vai ficar quietinho ali. Terminou a oração? Está de joelho, está sentado, está de pé, senta, né? E fala, Senhor, fala comigo e fica quietinho. Porque na mente vai vir o que Deus quer falar com você, amém? Mas se você ainda não entendeu, está ali, não entendeu, Senhor, fala comigo. Abre a Bíblia ali, depois que você orou, e pede para Deus, Senhor, fala comigo. Aí você vai folheando a Bíblia, lá vem a resposta, lá vem o que Deus quer falar no particular, orientando, instruindo. Oração não é monólogo, é diálogo. Nós precisamos não só pedir, bater, mas principalmente buscar a Deus, amém? Do qual nós precisamos tanto, amém? Da sua companhia, da sua presença, do seu carinho, do seu amor, do seu afeto. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, amém? Invoca-me e te responderei. O salmista dizia assim, buscai a minha presença. No meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Deus falando com ele, me busca na oração, para você ser fortalecido, para a tua fé ser fortalecida, para você crer mais, para você ter mais confiança. Me busca na oração. A oração não é só pedir, não é só bater, mas diga buscar a Deus. Eu vou buscar a sua resposta, aquilo que ele quer falar comigo, amém? Mas voltando aqui para João, aqui fala do poder da oração, amém? Olha que interessante, versículo 14, diz assim, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve, amém? Além de pedir, de bater, Deus quer que tenhamos o quê? Que está escrito aí? Confiança. Que confiança? Ué, se eu estou pedindo e se eu estou batendo, o que vai acontecer? Deus vai responder. Essa é a confiança que temos para com Ele, para com Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Quer dizer, eu estou pedindo, eu estou batendo, Ele está nos ouvindo, amém? Você tem essa certeza?
Você tem essa confiança, amém, Antônio Carlos? Você tem? Essa confiança? Eu estou orando, eu estou pedindo, eu estou batendo. Ele está me ouvindo. Aleluia. Nós não estamos falando em vão. Para alguém que não está ouvindo. Não. O nosso Deus nos ouve e ouve toda oração e todo clamor quando nós buscamos a sua presença. Mas tem mais um detalhe. Qual é? Se for da sua vontade. Tem que ser da vontade de Deus, amém? Aquilo que você está orando, aquilo que você está pedindo e batendo, tem que estar debaixo da vontade de Deus, amém? Porque a vontade de Deus é mais santa, perfeita e agradável na presença do Senhor, amém? Mas Deus está com vontade, olhem para mim. Deus está com vontade de abençoar, amém? O que é isso? Deus está propício, né? A palavra de Deus, muitas vezes nos evangelhos, muitas vezes no Velho Testamento, Deus falava assim, eu vou abençoar, amém? Eu vou estender minha mão, aleluias. Eu vou abençoar o meu povo. E o povo recebia, porque era a vontade de Deus, amém? E a vontade de Deus é soberana. E o versículo 15. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Que coisa! Então, nós temos a certeza, nós sabemos, nós temos confiança. Então, estejamos certos de que nós vamos obter, diga obter, receber os pedidos que nós temos feito. Quantos têm essa confiança? Ah, mas será que Deus vai me dar? Ai, mas será? Mas está demorando. Ah, porque até agora? Não. Tenha certeza, amém? Que Deus vai te dar. Esteja certo. Diga, eu tenho que estar certa que Ele vai me atender, amém? Tenha certeza. E não adianta falar, ai, estou orando tanto, pastora, já orei tanto. Tenho orado tanto, até agora nada. Esteja certa. Esteja confiante que você vai receber. Amém? Aleluias. Sabe qual é um impedimento que você não receba? A incredulidade, né? Se você não crer, se você não tiver fé, você não recebe. Amém? Mas Deus está falando, creia, confie, amém? Que você vai receber. Mateus 26, 41. Diz a palavra do Senhor, vigiai e orai. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Segundo motivo que o Espírito Santo tem incomodado os pastores, é que a igreja está fraca. A igreja está carnal. A igreja tem sido tentada, tem sido provada, né? E muitas vezes não tem forças diante da tentação, diante do pecado, diante da provação. Vigiai e orai. Essa é a exortação do Senhor para a sua igreja nesses dias. Porque estamos fracos, a carne é fraca. E cada vez o povo de Deus está mais enfraquecido. Porque não ora, não tem tempo. Pastor, eu não tenho tempo, estou sobrecarregado. Coloca as outras coisas do mundo em primeiro lugar. E não obedece aquele versículo que diz, buscai a Deus em primeiro lugar. Isso na oração também. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Jesus fala, olha, para que não entreis em tentação. Eu não sei em que área você tem entrado em tentação. Talvez no pecado, nas fraquezas, nas tentações do mundo, né? Nos brilhos falsos do mundo, no engano. Cuidado. O Senhor está falando, ore. Ore porque o tentador, o diabo, ele vem com tudo. Para enganar a pessoa, para jogá-la no pecado, para enfraquecer, para afastar ela de Deus, da fé. Vigia e ora, igreja. E não só por causa da tentação, mas porque os dias são maus. E Satanás tem se levantado contra a igreja. Abre agora Efésios 6:10. Antes de Efésios, um minuto aqui, olha só. Mateus, já que nós estamos em Mateus,
Volta aqui, Mateus 17, 21. Assim a gente já aproveita o livro de Mateus. Orar sem cessar, orar com instância, sempre, todos os dias, com autoridade. Precisamos orar para vencer as tentações e vencer o diabo. Mateus 17, 21. Aqui Jesus está falando de um menino que era perturbado, oprimido, endemoniado. A enfermidade, as coisas que sobreviam sobre ele eram vindas do próprio Satanás. E Jesus, então, expulsa, né, os demônios daquele menino, daquele jovem. Os discípulos não puderam expulsar, não tinha autoridade, porque os discípulos não tinham uma vida de oração e de jejum. Amém? Não tinham. Então, as coisas de Satanás, as coisas do diabo, contra o diabo, nós precisamos ter uma vida de oração. Porque olha o que Jesus responde, versículo 21. Mas esta casta, diga esta casta, não se expele, senão por meio de oração e de jejum. Então, há casos, meus irmãos, em que nós estamos enfrentando o próprio diabo. O próprio diabo na sua casa, o próprio diabo na sua família, o próprio diabo na enfermidade, o próprio diabo nas finanças. Nós estamos enfrentando o inimigo. Por isso o Senhor está falando, ore. Satanás tem se levantado nesses últimos dias, sabendo que já o fim se aproxima. Ele tem se levantado, então Jesus fala, olha, certas situações na tua vida, tua casa, tua família, teus filhos, você tem que orar muito, amém? E jejuar, porque Jesus tinha tanta autoridade contra o diabo, né? Porque se nós lermos o livro de Marcos, nós vamos encontrar que Jesus vira e mexe, todos os dias ele ia para o monte orar, amém? De madrugada, ele não tinha tempo durante o dia, mas ele ia nas madrugadas orar. O poder de Jesus e tudo aquilo que ele conseguia, né, através da sua vida, é por causa ele tinha poder na oração, amém? Poder que vinha de uma vida de oração. Ele orava e recebia poder contra o diabo, amém? Ele orava e tinha poder e autoridade sobre as enfermidades. Ele orava e fazia milagres, amém? Aleluia. Talvez nós não estamos vendo milagres, vendo libertações, vendo maravilhas, porque temos orado pouco e jejuado pouco também. Amém? Aleluias? Então, ore, porque a luta é contra o inimigo também. Efésios 6:10. Um dos motivos que eu já falei no começo da pregação, que o Espírito Santo está nos incitando a orar, é para nos fortalecer. Amém? Deus quer ver você. Deus quer me ver fortalecida. Amém? Deus quer nos ver fortalecidos. Amém? Fortalecidos diante das lutas, das adversidades e do diabo. Amém? Diante do diabo. Vejam só o que Efésios 6:10 nos fala. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Que Paulo estava falando, olha, vocês precisam ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aqui atrás, né, aqui no outro versículo, que está na minha Bíblia atrás, amém? Olha só, versículo 18, vejam. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos, amém? A oração está inserida em toda a armadura de Deus. Como que eu me fortaleço na presença de Deus e no seu poder? Orando em todo o tempo, amém? Suplicando forças ao Senhor. É através da oração que vem a força que nós precisamos. E aí Paulo, ele vai falar, né? Versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, a oração que está no contexto fala que
ela nos ajuda contra as ciladas do diabo. Amém? Satanás faz ciladas, faz armadilhas. Nós vamos estar orando, vigiando. E ele, versículo 12, Paulo fala, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O Espírito Santo nos convoca, nos incita a orar, para que nós acordemos, despertemos, que Satanás tem feito guerra, tem feito oposição, muito mais nesses dias, contra o povo de Deus. Há uma luta, há uma batalha espiritual. E como nós vamos enfrentar? Com a armadura, né? Que hoje não vou pregar sobre a armadura, mas como esse versículo 18 que nós lemos, com toda oração e súplica. Como você vai vencer o inimigo? Você tem que estar sempre em oração, vigiando, porque os dias são maus. Paulo fala, os dias são maus. Há principados, há potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal. Do mal. O mal está em todo canto, em todo lado. Deus quer nos guardar, Deus quer nos livrar, mas nós precisamos estar em oração constante, amém? Sempre orando. Nunca deixar de orar quando saímos de casa, nosso lar, caminho, durante o nosso trajeto. Sempre orando na presença do Senhor, amém? Para o Senhor nos dar vitória contra o inimigo. Agora aí para frente, para encerrarmos. 1 Pedro, vai lá para frente agora, lá perto de Apocalipse quase. 1 Pedro 5:8. Hoje estamos vendo alguns aspectos do porquê da necessidade, porquê da importância da oração, porque Deus nesses dias está nos incitando a orar mais e mais, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, amém? O que é lançar? Você vai lançar o que sobre Deus? Você vai jogar um papelzinho, um coração? Não. Lançando o quê? As orações, né? Eu vou jogar um papel? Não. Lançando sobre Ele, lançando as orações sobre Ele, lançando toda a vossa ansiedade sobre Ele através da oração, porque Ele tem cuidado de nós. E aí o Senhor fala, por que tenho que lançar tudo? Olha, sede sóbrios e vigilantes. Está falando da oração. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Então nós sabemos desse versículo, né? Quantas vezes nós pregamos, nós lemos que o diabo, nós temos um adversário, né? Que procura, que está andando em nosso derredor, que ruge, que procura alguém para devorar. Quem é esse alguém? Somos nós, né? Somos nós. E o que Pedro está falando? Olha, sede sóbrios e vigilantes. E antes ele fala lançando. Então ele está falando da oração. Sede sóbrios e vigilantes, orai o tempo todo. Porque temos um adversário, temos um inimigo que está sempre tentando nos rodear e nos devorar. E como nós temos que fazer? Resistir. Versículo 9. Resistir-lhe firmes na fé. Como que eu resisto o diabo? Eu pego algo para bater nele, né? Para me defender? Não, é com oração. Com aquela armadura lá que Paulo fala na espada, a palavra de Deus, o capacete, o escudo. Mas aqui no texto, com a oração, amém? Eu só consigo resistir a Satanás, a sua tentação, o seu trabalho sobre mim, com a oração. Por isso que as pessoas que não oram são fracas, ficam vulneráveis e não resistem à tentação e ao trabalho e à opressão de Satanás. Resista com a oração, amém? Então, o Senhor quer que nós oremos para resistir ao diabo, para resistir às tentações, para sermos vencedores contra o inimigo através da oração, amém? E por último, aí mesmo nesse texto,
Por que eu tenho que orar? Porque eu tenho que lançar sobre ele toda a minha ansiedade, toda a minha tristeza, minha angústia, meus sofrimentos. Versículo 9 diz: certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Irmãos, todos estão sofrendo, amém? Diga todos. Todos estão passando lutas, provas, dificuldades. Domingo nós tivemos aqui no jejum e oração, o Senhor falou: esta já é a hora da provação. Esse já é o tempo da provação, da angústia, das angústias. Todos nós, tanto o povo de Deus como o mundo, já começou o tempo da provação. Das provas, das lutas, das adversidades, das tristezas, das angústias, das tribulações. E como nós vamos enfrentar esse tempo? Do dia mau, de quando vem a adversidade? Com a oração, amém? Por isso temos sempre que estar orando para suportar as provas, né? Suportar as provas. Mas as provas vão passar, amém? Diga, vão passar. Porque está escrito também aqui, olha só. Versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, aquele Deus que nós lemos também em João, que ouve as orações, amém? Que em Cristo vos chamou à eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar, amém? Aleluias! Então tenha paciência, porque você vai receber, amém? Deus vai te dar, Deus vai te ouvir, Deus vai abrir portas, Deus vai te atender. Esteja certo, né? Essa é a confiança que nós temos. Esteja certo, sendo da vontade de Deus, Ele vai te atender, Ele vai te dar, amém? Aleluias! Então, esses são aspectos da oração, que neste momento a igreja mais precisa agir, mais precisa orar, mais precisa entender o porquê Deus está chamando e convocando a igreja, está incitando a sua igreja para orar. Alerta, vigia, povo, desperta, povo de Deus, amém? Para todas essas necessidades e também porque Deus quer abençoar, amém? Aleluias. Feche teus olhos nessa hora, vamos falar com o nosso Deus. Você que entrou aqui, está fazendo a campanha da oração, relógio da oração. Fique firme, persevere, ore a tempo e a fora de tempo, sem cessar.